Você já sentiu que o mundo opera em uma frequência que você não consegue sintonizar? Por décadas, talvez você tenha ouvido que era uma pessoa difícil, excêntrica ou apenas desajustada. Mas e se eu te dissesse que essas etiquetas eram apenas a superfície de algo muito mais profundo? Seja bem-vindo ao Autismo em Camadas. Eu serei o seu guia através das dimensões invisíveis do transtorno do espectro autista, o TEA. Aqui, não olhamos apenas para o diagnóstico, nós mergulhamos nas camadas que compõem a experiência da neurodiversidade na vida real. Hoje, vamos falar sobre o impacto do diagnóstico tardio. O que acontece quando você descobre o autismo adulto após anos tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você? O autismo não é uma definição estática ou um rótulo médico simplista. É um conjunto de camadas que o mundo ainda está aprendendo a enxergar. Neste canal, meu compromisso é com a verdade e o respeito. Não estamos aqui para rotular, diagnosticar ou prometer curas. Estamos aqui para fazer ver. Se você sempre se sentiu um estranho no ninho, este é o seu espaço seguro. Vamos caminhar juntos através das camadas da comunicação, do processamento sensorial e do comportamento autista, para transformar aquela sensação de ser difícil na clareza de se entender autista. Eu convido você a deixar de ser um observador passivo e se tornar parte desta jornada de descoberta, porque entender o espectro autista é, antes de tudo, entender a profundidade da própria humanidade. Hoje eu vou te guiar através da camada social e juntos vamos entender por que o mundo muitas vezes pareceu alto ou confuso demais para você. Por muito tempo, a sociedade utilizou rótulos como difícil ou esquisito para descrever o que na verdade era uma forma única de processar a realidade. No espectro autista, especialmente no que muitos chamam de autismo leve, um termo que usamos com cuidado, pois ele reflete mais como o mundo te vê do que como você se sente por dentro. O autismo adulto é frequentemente marcado pelo mascaramento, um esforço exaustivo para mimetizar comportamentos sociais e esconder o desconforto sensorial para garantir a inclusão. Imagine que cada ano vivido sem o diagnóstico foi como adicionar uma nova camada de rocha sedimentar sobre a sua verdadeira essência. Você construiu uma fundação de sobrevivência, mas a que custo? Muitas vezes, o que chamavam de comportamento difícil era o seu sistema nervoso gritando por regulação em um ambiente que não respeitava a sua neurodiversidade. Nesta jornada pelas camadas, do diagnóstico à identidade, não estamos buscando apenas fatos em uma enciclopédia. Estamos em uma expedição compartilhada para dar nome ao invisível. Se você já se sentiu que sua comunicação era interpretada como frieza, ou que sua necessidade de rotina era vista como rigidez, saiba que essas são apenas as texturas de uma pincelada que o mundo ainda não aprendeu a apreciar por inteiro. Eu te convido a olhar para o seu passado não mais como um arquivo de falhas, mas como uma sucessão de camadas que te trouxeram até aqui. Vamos remover com cuidado o peso desses rótulos para que você possa finalmente enxergar a profundidade da sua própria história dentro do TEA. Agora que sentimos as rachaduras na superfície social, convido você a descer comigo para uma camada mais densa e por vezes intimidadora, a camada científica. Mas não tema. Não estou aqui para lhe entregar um relatório médico frio ou ditar quem você deve ser. Pense em mim, neste momento, como um guia de museu especializado. Eu seguro a lanterna para iluminar os detalhes da sua biologia que o silêncio e a falta de informação ocultaram por décadas. O transtorno do espectro autista, TEA, não é uma doença que surgiu na sua vida adulta, é a arquitetura original da sua mente. Na neurodiversidade, o cérebro processa o mundo através de vias alternativas. O que o senso comum rotulou como rigidez ou dificuldade, a ciência revela como uma necessidade profunda de previsibilidade e uma resposta legítima a um sistema nervoso que opera em alta voltagem. Imagine que cada ano que você viveu sem o diagnóstico foi como o depósito de um novo sedimento. O diagnóstico tardio no autismo adulto funciona como um estudo geológico. Ele não muda a composição da rocha, mas explica por que ela é tão resistente em alguns pontos e tão porosa em outros. Ao compreendermos o comportamento autista sob a luz da neurologia, paramos de lutar contra a nossa própria natureza e passamos a construir uma fundação sólida,
feita de rocha sedimentar, que o tempo e o preconceito não podem mais corroer. Esta é a nossa camada educacional. O conhecimento aqui não serve para rotular, mas para libertar. Entender o seu processamento sensorial ou os seus padrões de comunicação é o primeiro passo para a verdadeira inclusão, aquela que começa de dentro para fora. Eu lhe pergunto, se você pudesse olhar para o seu passado com as ferramentas de um cientista e o coração de um guia, o que deixaria de ser um defeito para se tornar apenas uma característica da sua estrutura? Vamos olhar mais de perto para essas texturas, pois entender a ciência por trás do espectro é, em última análise, aprender a ler o mapa da própria alma. O diagnóstico tardio no autismo adulto não é o fim de uma estrada, mas o início de um novo mapa. Por décadas, você tentou ler um mundo escrito em uma língua que não era a sua, sentindo o peso de ser rotulado como difícil. Agora, ao compreendermos o espectro autista não como um rótulo, mas como uma arquitetura de camadas, aquele antigo sentimento de culpa começa a dar lugar à clareza. Cada vídeo que produzimos aqui, cada história de neurodiversidade que desvendamos, é como adicionar uma nova camada de rocha sedimentar à fundação deste canal e da sua própria vida. Com o tempo, essa estrutura se torna tão sólida e profunda que nem o julgamento alheio, nem as mudanças bruscas do mundo podem abalá-la. Este é o meu pacto de vulnerabilidade com você. A transparência total sobre o nosso processo ético e o cuidado com cada roteiro é o meu presente para honrar a sua história. No Autismo em Camadas, não queremos apenas cliques, queremos construir um ecossistema de apoio genuíno, onde a sua voz é amplificada. O TA em adultos exige que olhemos para a comunicação e para o processamento sensorial com o respeito que a complexidade humana merece. Não sou um mestre que ensina de cima, mas um guia que caminha ao seu lado, oferecendo a lanterna para que você interprete sua própria existência. Estamos aqui para fazer ver o que a superfície ignora. Se você passou a vida tentando se encaixar na moldura, eu te convido a olhar para a textura da tinta, para as cores escondidas e para a profundidade de ser quem você é. Antes de encerrarmos nossa primeira expedição, deixo uma chamada para reflexão. Nesta semana, tente observar qual camada da sua vida, a social, a sensorial ou a vivencial, tem exigido mais da sua energia. Se sentir conforto, compartilhe sua reflexão nos comentários. Vamos transformar este espaço em um laboratório de autodescoberta coletiva. O autismo não é uma definição estática, é um conjunto de camadas que o mundo ainda está aprendendo a enxergar. E eu estou aqui para guiar o seu olhar através de cada uma delas. Bem-vindo ao Autismo em Camadas. A jornada está apenas começando.